Damos continuidade sobre o assunto jurisdição. Agora com alguns princípios sobre esse tema, princípios esses que não deixam de ser características sobre o exercício que disciplina o exercício da jurisdição no Brasil. Em realidade, tratam-se de 4 princípios: a territorialidade, a indelegabilidade, a inafastabilidade da jurisdição e o princípio do juiz natural. Quando eu falo da territorialidade, eu me recordo que, embora a jurisdição no Brasil seja una e exercida pelo Poder Judiciário, nós temos, para fins de organização da própria atividade jurisdicional, a divisão do Poder Judiciário em diferentes estados ou diferentes regiões, por sua vez a sua subdivisão entre comarcas, seções judiciárias, foros e assim por diante. Essa divisão territorial que tem uma função principalmente organizacional, para você racionalizar a prestação jurisdicional no Brasil. No entanto, a partir do momento que eu tenho essa divisão territorial, nós temos certos órgãos julgadores ou órgãos julgadores que exercem então esse poder, dever de dizer, impor o direito dentro no ambiente dessas divisões territoriais. Divisão territorial essa que, como já é do conhecimento do senhor, é chamada de circunscrição. E a partir desse princípio que eu chamo de territorialidade, o poder-dever de um órgão julgador só é exercido dentro da sua jurisdição. Então, a territorialidade é, de certa forma, uma limitação ao exercício da jurisdição pelos órgãos julgadores que possuímos no Brasil. Vide, por exemplo, quando nós temos o Estado do Paraná, o Estado do Paraná é dividido em comarcas, várias comarcas. Cada uma dessas comarcas tem uma ou mais varas, que são os órgãos julgadores, então responsáveis pelo exercício da prestação jurisdicional. O juiz de uma comarca, de uma vara, ele poderá exercer a sua atividade, determinar comandos, obrigações, dentro da comarca que ele está vinculado. Um juiz da comarca da região metropolitana de Curitiba não tem condição, portanto, de determinar o cumprimento de uma ordem numa vara ou numa determinada comarca. A exemplo, a comarca da região metropolitana de Londrina. A territorialidade, assim, é um limite ao exercício jurisdicional, na medida em que um órgão julgador exerce jurisdição dentro de uma determinada circunscrição. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio de seus desembargadores, confere ordens que são cumpridas dentro do Estado do Paraná. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio de seus desembargadores, confere ordens que são limitadas ao cumprimento dentro da 4ª Região, os estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Ok, mas e naquelas circunstâncias em que o órgão julgador ele precisa cumprir um ato numa circunscrição diversa? Por exemplo, o juiz da comarca da região metropolitana de Curitiba que precisa citar um réu em Paranaguá. O juiz de Curitiba não consegue determinar o cumprimento de atos pelo oficial de justiça de Paranaguá. Por conta dessa territorialidade é que existem certos mecanismos de comunicação entre os órgãos julgadores de diferentes circunscrições. E especificamente para esse tema, nós temos a chamada carta precatória. Então, carta precatória serve para que um juiz de uma determinada circunscrição, ou um órgão julgador de uma determinada circunscrição, peça o cumprimento de uma ordem judicial numa circunscrição na qual ele não exerce a jurisdição. E por conta disso, envia-se a dita carta precatória. A partir do momento em que essa carta chega ao outro órgão julgador, há então um juiz de direito, um desembargador, que confere então, que tem a jurisdição dentro daquele espaço, que confere então a determinação de cumprimento. Cumpre-se o ato,
e remete-se novamente para o juízo que enviou a carta, que nós chamaremos de juízo deprecante. Há situações também, no máximo, nós temos um órgão julgador que cumpre determinações dentro do próprio Brasil, do território brasileiro. E se o ato judicial precisa ser cumprido, por exemplo, na Espanha, nós não temos o juiz de direito que exerce jurisdição dentro da sua circunscrição, que no máximo é dentro do Brasil, e quanto mais, quiçá, na Espanha. Da mesma forma, nós temos as possibilidades, os mecanismos de comunicação. Um juiz de direito aqui de Curitiba encaminha uma carta rogatória para um juiz espanhol, conforme a definição da legislação existente na Espanha. Muitas vezes existem inclusive tratados bilaterais sobre o assunto. Então encaminha-se a comunicação ao juiz espanhol, cumpre-se o ato pelos serventuários da Espanha e remete-se novamente essa carta para o juízo brasileiro, com o cumprimento do ato. Então, o primeiro princípio que nós temos da jurisdição é essa territorialidade, que não deixa de ser um limite ao exercício jurisdicional. Não significa, porém, que os efeitos das decisões judiciais estão limitados a uma circunscrição. Por exemplo, se um juiz de Curitiba decreta o divórcio de um casal que mora um em Salvador, o outro em Manaus, ainda assim nessas cidades essa decisão judicial produzirá efeitos. Se um juiz de São José dos Pinhais, o Foro Regional de São José dos Pinhais, determina a prisão de uma determinada pessoa, essa decisão produz efeitos em todo o território nacional. Quando falamos de territorialidade, é principalmente o poder de determinação de cumprimento de atos. Passo seguinte. O segundo princípio que nós temos é o princípio da delegabilidade, ou melhor dizendo, a indelegabilidade. Porque a jurisdição, como já diria Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O exercício da jurisdição pertence ao órgão julgador e não pode ser delegada a outra pessoa. Não há possibilidade assim de decisões, a solução de casos concretos, que o juiz de direito, como representante desse exercício da jurisdição, transfira esse munus para uma outra pessoa. Sempre, qualquer que seja a situação, a decisão terá que ser dada pelo próprio órgão julgador, e visto que a jurisdição é indelegável. Em realidade, você há de se recordar que o processo é uma sequência de atos pré-ordenados, A própria lei e a própria Constituição Federal, vide, por exemplo, artigo 102, inciso 1º, a linha M da Constituição Federal, dá uma olhadinha. Permite que alguns atos do processo, principalmente alguns atos instrutórios, ou, por exemplo, de intimação às partes a alguma manifestação, a comunicação às partes, que são atos judiciais também, que o órgão julgador delegue a uma outra pessoa, que necessariamente será também um serventuário da justiça. No entanto, aqueles atos com carga decisória, aqueles que solucionam litígios, portanto, do processo, como uma decisão interlocutória, uma sentença, sempre deverão ser tomadas pelo próprio responsável pela jurisdição, no meu exemplo, o juiz de direito. Veja, não significa que na prática seja sempre o juiz que redige as decisões, mas o juiz obrigatoriamente ele tem a responsabilidade sobre essa decisão, tanto que ele revisa, tanto que ele assina e ele que é o prolator da decisão, na medida em que se trata de uma medida indelegável. O terceiro princípio da jurisdição está previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é o princípio da indelegabilidade. Princípio da inafastabilidade. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Quando você pega o texto, ele diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, uma vez que a Constituição Federal traz essa figura, essa norma, essa determinação, não pode a lei, qualquer que seja a lei, lei ordinária, lei complementar, lei estadual, lei municipal, impedir,
impossibilitar que, diante da lesão ou da ameaça de lesão a um direito, qualquer jurisdicionado acesse o Poder Judiciário. Todos têm o direito de buscar o Poder Judiciário para a solução, então, de suas necessidades. Nós fizemos um comentário quando da arbitragem, que é interessante, que quando da arbitragem, a pessoa ela pode ser impedida, de certa forma limitada, de ingressar no Poder Judiciário quando existe a cláusula arbitral. Mas recorde do comentário realizado à época de que nessas situações de arbitragem a parte em contrato abre mão do seu direito à inafastabilidade da jurisdição, de modo que, nesse caso, a Lei 9.307 permite que não se busque o Poder Judiciário e a própria parte aceita, manifesta vontade nesse sentido, tal como já entendeu o Supremo Tribunal Federal. É desse princípio da inafastabilidade da jurisdição que advém o chamado direito de ação. O direito de ação, também chamado de direito de acesso ao Poder Judiciário, é essa possibilidade, num primeiro momento, de você provocar, buscar o Poder Judiciário para que encontre, então, uma solução à lesão ou à ameaça de lesão a direito seu. Esse direito de ação, que será objeto, inclusive, de estudo futuro, ele não significa que quem busca o Poder Judiciário tem o direito à procedência da sua pretensão. É uma coisa distinta. Nem que seja para o Poder Judiciário dizer que a sua pretensão é improcedente, mas todos têm direito de acesso ao Poder Judiciário, ao Estado. Um detalhe, a Constituição Federal fala lei. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Quanto mais ou quanto menos instrumentos normativos menores do que lei. Por exemplo, uma decisão administrativa, uma resolução, uma circular ou até um próprio contrato existente entre as partes, com exceção, é óbvio, da própria arbitragem, não pode impedir que um sujeito não buscará o Poder Judiciário em caso, por exemplo, de inadimplemento. Passo seguinte, se os três primeiros princípios são a territorialidade, a indelegabilidade e a inafastabilidade da jurisdição, o quarto e último princípio é o princípio do juiz natural, que está previsto, ou na verdade, é um princípio implícito decorrente do devido processo legal. Quando nós trabalhamos com o devido processo legal, nós aprendemos que o processo é forma. Então existe um processo adequado do ponto de vista normativo, que é uma garantia a toda e qualquer pessoa de que será seguido quando ele estiver diante de um processo. E a partir desse raciocínio, devido processo legal é aquele processo que tem um juiz devido, o juiz adequado conforme a lei. Diante desse raciocínio, o juiz devido, o juiz adequado conforme a lei, é o que nós chamamos de juiz natural. E há alguns exemplos, alguns regramentos que dizem qual que é o juiz devido. Lembre-se, por exemplo, da proibição dos tribunais de exceção. Artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Juiz devido é aquele juiz constituído conforme as leis brasileiras. Juiz devido é também o juiz com a aptidão, com a competência garantida pela legislação para conhecer de um caso concreto. Juiz devido é um juiz imparcial, que não é pendente a um ou outro sujeito, seja por suspeição ou seja por impedimento. Juiz devido é juiz investido. É aquele juiz, então, que passou no concurso público para juiz e, diante das normas legais, foi investido, foi garantido na posição de um juiz de direito. Diante desse raciocínio, se eu estou numa situação de que o juiz não é imparcial, de que o juiz não é competente, de que o juiz não foi investido, ou, por exemplo, de que não é um juiz pré-constituído, estar-se-á diante de uma ofensa ao juiz natural, ao princípio do juiz natural. Qualquer ato praticado por um juiz que não é um juiz natural, um juiz devido, é um ato nulo, nulo de pleno direito por violação ao devido processo legal. Então, em suma, são 4 princípios da jurisdição estatal que eu queria compartilhar com os senhores. Muito importante para a nossa aplicação prática do processo judicial. Até a próxima.